Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, último dia já de preparação, jogo neste sábado diante da equipe do São Paulo. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Mesmo sem entrar em campo, o Cruzeiro ganhou uma posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Nesta sexta-feira de preparação do Cruzeiro para o jogo contra o São Paulo, neste sábado, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Vitória, ânimo melhor e agora, claro, querendo seguir aí pontuando pelo menos nesta Série A do Campeonato Brasileiro, jogo neste sábado às 18h30 no Morumbi e o Cruzeiro seguindo logo mais para uma viagem emendada, porque na terça tem a estreia na Copa Libertadores da América. O treinamento hoje à tarde na Toca da Raposa 2, depois disso o Cruzeiro segue de voo fretado e aí vamos ver quem o Arthur Jorge vai levar. Talvez leve mais gente, porque o Cruzeiro de lá segue para Guayaquil, no Equador, e na segunda-feira terá um treinamento no Equador, fechando a preparação para a estreia na Copa Libertadores. Kaique retornou da seleção, deve voltar ao time titular, não tem porquê também, né? Ainda mais que volta de uma convocação, por mais que tenha feito aí pouco treinamento, somente ontem e hoje, 2 treinos com o Arthur Jorge, mas é o titular, é o dono da posição, então deve reassumir a condição. E aí tem que ver o que vai fazer o Arthur Jorge, Cauã Moraes ou William. Cauã Moraes muito bem atuando pela esquerda, o William foi bem também no jogo diante da equipe do Vitória. Todo mundo bem fisicamente e aí uma tendência até para dar mais confiança ao time é de manutenção da maioria. Vamos ver essa última atividade de hoje à tarde, então, na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que mesmo sem entrar em campo, no fechamento da rodada ganhou uma posição, porque a Chapecoense perdeu para o Atlético Mineiro e com isso, no saldo de gols ali, o Cruzeiro passou para a 17ª colocação, ainda na zona de rebaixamento, precisando de uma sequência positiva para deixar aí o grupo dos 4 últimos e confirmar uma campanha de reação na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente falou ontem sobre Rodrigo José Pereira de Lima, que apita, e no VAR, Rafael Trace. Ele será o árbitro de vídeo. Cruzeiro que teve aí muita polêmica, ou lances aí bem polêmicos no jogo diante da equipe do Vitória. Os 3-0 ali acabaram escondendo uma reclamação com a arbitragem, mas é fato que o Yuri Elino do Rio de Janeiro não agradou em nada a diretoria do Cruzeiro pela atuação e também Daniel Nobre Bins, que foi o árbitro de vídeo e que fez toda aquela avaliação do gol anulado do Cruzeiro. Então vamos acompanhar hoje à tarde, último treinamento neste feriadão em Belo Horizonte e o Cruzeiro fechando a preparação para o jogo importante diante da equipe do São Paulo. Tem centroavante argentino sendo oferecido para clubes brasileiros. Eu me refiro a Andrés Bomberger, 31 anos de idade, ex-jogador do São Lourenço. Ele foi sugerido nos últimos dias para Corinthians e Cruzeiro. Atleta que na temporada passada disputou 29 jogos, com 9 gols e 1 assistência, terminou a temporada em baixa, mais reserva do que como titular. Não renovou seu contrato por lá e busca clubes no Brasil. Mas, Nicola, a janela de transferência já não fechou? Segundo o representante dele por aqui, o fato de estar livre no mercado antes do fechamento da janela de transferências internacional em 3 de março permite que o Von Berger ainda seja inscrito. Esse centroavante é aquele fixo de área, mais referência, 1,87 m de altura, 80 quilos, chegou a fazer 5 jogos e 1 gol pela seleção da Eslovênia. Apesar de ter nascido na Argentina, ele se naturalizou esloveno. Cruzeiro recebeu a sugestão, agradeceu, mas disse que não tem interesse por já contar com Caio Jorge e Chico da Costa. No Corinthians, a coisa só avançaria se Pedro Raul tivesse sido negociado. Como Pedro Raul recusou propostas de Vitória e Remo e permaneceu no clube, o Corinthians também não levou essa história adiante. E a gente vai falar um pouco agora sobre essas opções para as laterais do Cruzeiro.
Pra direita a gente tem aí Fagner, Cauã Moraes e William. E pra esquerda, outro Cauã Moraes. Gostou? Cauã Moraes fez aí grande partida, né? Jogando improvisado na lateral esquerda. Temos Kaique, Cauã Prates e o mesmo Cauã Moraes. Não tem como escalar o Cauã Moraes nas duas laterais ao mesmo tempo, tá, gente? Pese que como lateral direito ele tá mais cabeludo do que como lateral esquerdo. Então, pequenos detalhes da produção. A foto dele na lateral direita é ele jogando como lateral direito. A foto dele na lateral esquerda é ele jogando como lateral esquerda. Que isso, hein? Que isso, Semiótica. hein? Claro. Garoto. E aí vai pesar muito pra quem gosta mais dele, se escolher ele pela direita, pela questão capilar, né? Estética. Capilar. Inclusive, eles valorizam mais isso, né? E o apelido dele na base é Careca, né? Boa foto, aquela foto dele, do pequenininho, no packzinho, packzinho. Ele. Ganhamos. E aí, meus amigos, a gente vê essa questão aqui na enquete da galera, 81% tá indo de Cauã Moraes, 17% de William, Fagner 1%, até a opção outro tá com mais moral do que o Fagner no momento. Mas assim, para esse duelo, tendo de volta o Kaique, vocês pensam o Kaique como titular da lateral esquerda mesmo? E na direita, quem começa? Até pensando, a gente falou um pouquinho dessa gestão de minutos e tudo mais. E aí? O Kaique é incontestável, um poupa-tempo, a gente coloca ali só pra... Foi mais fazer uma brincadeira mostrando o Cauã Moraes ali, porque é jogador de seleção, outro nível, que eu acho que o Cauã Moraes pode alcançar também, mas o Kaique é incontestável na esquerda, inclusive um ótimo retorno, vai ser muito importante no próximo jogo. Também já teve um tempinho de descanso, ele jogou na terça, e agora joga no sábado, né? Teve um dia e jogou pouco na terça e não jogou, ficou na seleção, não jogou no outro jogo, então ele chega mais descansado e ele tava precisando. É um dos caras que mais jogou no ano e tudo mais, então por linhas tortas a gente recebe um Kaique mais em forma. Normalmente a gente reclama muito da data FIFA e que bom que deu certo, porque o Cauã Moraes jogou bem, a gente ganhou, mas a gente, num dia a gente tinha 2 laterais esquerdos, no outro a gente passou a ter 0. Sim. Aí a gente precisou achar a solução. E aí o Gustavinho também foi para a seleção de base, né? E ficou só o William Fernando aí, que até fez gol ontem no jogo do Sub-20, daqui a pouco a gente fala disso. Mas aí a gente teve o Kaique na seleção, tendo o descanso que ele não teve no Cruzeiro, que ele precisava, e o Cauã Prates tendo o ritmo que ele não teve no Cruzeiro, porque o Kaique jogava todas. O Cauã Prates jogou os 90 no primeiro amistoso e jogou 45 no segundo. Então acho que, de certa forma, por incrível que pareça, a seleção ajudou o Cruzeiro. Foi. Pela primeira vez na história, talvez. E além disso, arrumamos uma nova opção para a esquerda, que foi o Cauã Moraes, que jogou pra caramba. E, inclusive, isso vai ser algo que vai perseguir ele a partir de agora. Sempre que tiver alguma questão, a galera vai falar, bota ele na esquerda. Bota ele na esquerda. Mas, então, pra mim, Kaique. E na direita, sim, Cauã Moraes. A gente vem falando disso há mais tempo aqui, que ele merecia ser testado. E eu lembro que em 2010, o treinador que comandava o Cruzeiro à época, o Cruzeiro tinha tinha vários atacantes ali, mas tarimbados, né? Tinha o Thiago Ribeiro, o Elton Paulista e outros. E aí o Alisson, sempre que ele entrava nos jogos, aquele famoso, né? Põe fogo no jogo. Punha fogo no jogo, entrava bem, fazia gol, dava assistência, e o treinador, numa certa ocasião, falou: tem vezes que o jogador pede passagem, a gente tem que colocar pra jogar. Eu acho que o Cauã Moraes está pedindo passagem. O Fagner não faz uma boa temporada, o William não faz, apesar que o William... Ele faz isso, né? Ele joga um jogo bizarro, outro muito ruim, e joga um mais ou menos, e a gente, nossa, vai voltar. Não tá bem. E o Cauã Moraes, sempre que ele entrou, ele jogou bem. Sim. Deu assistência pela direita contra o Vasco. Fez 2 gols agora, um deles só valeu, mas fez 2 gols jogando pela esquerda. Então é um cara que tá pedindo passagem, que tem muito potencial, que foi pensado pelo scout do Cruzeiro, que já tinha muita expectativa nele lá no Atlético Paranaense, tanto que foi muito vaiado, né? Se fosse um jogador qualquer, ninguém ia ligar. Tem aquela frustração do tipo, perdemos Exato. Foi vaiado na Arena da Baixada, então eu acho que é um momento colocar a juventude nessa lateral, colocar gente que tá pedindo passagem, até pra pressionar os experientes. Sim. O cara novo aí, querendo o espaço dele no futebol, querendo mostrar com confiança, vivendo um bom momento, você vai, e vocês aí estão achando que a sua posição tá garantida, William? Ô Fagner, acho que você é o reserva imediato, o Cauã Moraes virando titular. Ele tira o William da zona de conforto e tira o Fagner. Coloca o Fagner como terceiro reserva, sendo terceira opção, sendo que o titular é um cara de 20 anos. Então, assim, é complicado. Ô Mike, sabe um ponto pra mim, assim, que eu acho, sinceramente, que pra esse jogo, o Arthur Jorge ainda vai manter o William na lateral direita.
Mas eu concordo muito com isso que você falou. Quando você tem um atleta que ele tá te pedindo passagem, a gente fala muito sobre dar oportunidade para os atletas e os atletas merecerem essas chances, né? E merecimento, ele vem através do... Quando o atleta recebe a oportunidade, ele corresponder. Não era uma tarefa fácil pro Cauã Moraes. E aí muita gente pode achar assim uma situação boba, mas ele falou, né, no pós-jogo que ele chegou a ver vídeos do Wesley, lateral direito do Flamengo e hoje na Roma, jogando pela esquerda. Então mostra também o tamanho do comprometimento do atleta. Ele procurou uma situação que parece com a dele, para tentar entender determinados comportamentos. A gente sabe que muda. A gente falou muito sobre isso, Caramujo. Não sei se você vai lembrar, eu acho que sim, no pré-jogo ali, né, antes da transmissão, sobre questão de perfilamento do corpo dele, por estar jogando num lado que não é o lado dele. Por mais que com bola o destro não tenha talvez tantas dificuldades jogando como lateral esquerdo, mas essa questão defensiva ela pesa muito. E muita gente pode achar que é bobeira, mas não é. Não à toa ele foi atrás de um exemplo. Então mostra o comprometimento dele. Não me assustaria, e eu acho que a minha escolha seria do Cauã Moraes. Não acho que o jogo do Willian foi ruim, mas eu não sei se o Arthur Jorge vai tirar o Willian já de cara. Mas o Willian está assim, nesse momento, ele olha para o Cauã Moraes numa situação do tipo... É um treinador que começou agora, que chegou agora, que vai valorizar muito quem estiver melhor no momento. E eu tô vendo um cara aqui pedindo passagem. Assim, o Willian precisa de voltar a corresponder, voltar a ter uma constância jogando bem, porque ele tem um cara do lado dele ali que tem totais condições de tirar ele do time. E o Cauã Moraes, quando foi colocado na lateral direita, foi bem, deu assistência, marcou bem, mesmo com poucos minutos, atacou. Na lateral esquerda também, mesma coisa. Ano passado, quando teve chance, foi bem. Então, assim, ele precisa de fazer mais o quê para receber oportunidade, né? Se ele precisar de ganhar mais 10 anos de idade para ser considerado um jogo que, como a gente falou aqui, é um time difícil, né? O São Paulo vai ser um jogo complicado, fora de casa, mas é um adversário que vem em um momento ruim, assim, eu vejo um ótimo cenário para ele jogar. A torcida tá apoiando ele, eu entendo que pela raiva que já passamos com o Willian e o Fagner no ano, se ele não for tão bem como a gente espera, não conseguir repetir, dá para ter um pouquinho mais de paciência. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade que a gente está tratando também como se o Cauã Moraes fosse o novo Cafu, né? Não é isso, mas é porque é um atleta com qualidade. E a gente olha também para a ideia de jogo do treinador. Ficou muito claro como o Arthur Jorge gosta dos laterais que se projetam, tem uma importância muito grande no ataque. Inclusive, quem tiver um tempinho no gol do Cauã Moraes, ele tá mais avançado do que o jogador pelo lado dele, né? Ali, o ponta. O ponta tá com uma missão de fixar jogadores lá no meio campo. Então, assim, é necessário você ter um cara com essa qualidade. O Willian também tem isso. Eu acho que, inclusive, talvez o Arthur Jorge venha como uma possibilidade muito grande do Willian retomar o melhor futebol dele, justamente por uma questão de características ali, casando com o modelo de jogo do técnico. Mas é aproveitar. Acho que a gente falou muito, né, sobre recuperar o mental desse time, sobre aspecto ali de confiança. Cara, se tem um jogador que tá embalado, como é o caso do Cauã Moraes, aproveita, coloca para jogar. E até mesmo pro Willian não seria ruim, assim, um descanso. E aí, se o cara destacar de novo contra o São Paulo, é um ponto muito grande pro Cruzeiro, porque o Willian, eu tenho certeza, um atleta experiente que vai olhar para aquilo e falar, cara, eu preciso de recuperar minha melhor forma, porque senão eu vou ficar aqui no banco, e acho que nenhum jogador gosta de ficar no banco. E assim, quando a gente pensa nessa gestão de elenco, né, hoje eu tenho muita dificuldade de ver o Fagner jogando. Eu acho que o Fagner tá muito mal. Então, mal. Assim, a gente tem o Cauã Moraes e o Willian. O Willian fez um jogo ok, né? Sim. O Cauã Moraes foi o destaque ali. Nesse jogo contra o São Paulo, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais trocação. Então eu acho que é bem adequado você pensar em Cauã Moraes e Kaique como os laterais nesse duelo. E aí, como você falou, de dar um descanso pro Willian, por quê? Jogar 3 partidas seguidas, especialmente lateral, em 6 dias, é muito complicado. Então, o Kaique não jogou a primeira. Ele joga a segunda e a terceira, vamos colocar dessa forma. O Kaique joga São Paulo e Barcelona. O Willian folga nesse jogo, e aí bota o Cauã Moraes na direita, e talvez lá em Guayaquil, o Willian e Kaique, que são jogadores... Quase falou lá em Barcelona. Quase falei em Barcelona. E aí lá em Guayaquil você bota o Willian e Kaique, até pelo Willian ser um jogador mais habituado à competição, um pouco mais experiente, e aí você gerencia o minuto de todo mundo para ninguém ficar morto, gente. Aquilo que o Tite fez
Foi uma E insanidade. o Caramujo, um outro ponto pra mim, além de ser uma insanidade o que o Tite fez no ponto de vista dos caras que jogam muito, é muito ruim também para os que jogam pouco. Porque quando o cara precisa de jogar, a primeira coisa que o torcedor pondera e que o próprio atleta pondera é: eu preciso de ritmo. Preciso de ritmo. Então, Já o vem com a elenco do desculpa Cruzeiro, pronta, né, Pedro? o elenco do Cruzeiro, a gente aqui não vai também, porque ganhou do Vitória, mudar de opinião. Não, é uma máquina mortífera que vai amassar todo mundo, é o Bayern de Munique das Gerais. Não, é um elenco, pra mim, suficiente pra fazer uma campanha melhor do que a que a gente vem fazendo, e eu acho que o Arthur Jorge, por mais que seja o Vitória naquele jogo ali, que não é o adversário mais forte, mas mostrou que esses atletas têm potencial para entregar aquilo. E a Rafa fala uma situação que eu concordo muito com ela: ninguém te entrega o que não tem condições. Então, se os atletas fizeram o que fizeram ano passado e puderam fazer também contra o Vitória, é porque eles têm condições de fazer isso, ou em alguns casos até mais. Então é necessário também essa gestão de minutos para outros atletas. A gente tem os atletas do ataque, né? Neisser, o próprio Kenji, que é um atleta jovem, o Arroio agora ganhando seus minutos, Christian, tem o caso do Japa que a gente falou, o Romero voltando de contusão. O Arthur Jorge, eu tenho certeza que ele vai trabalhar com essa ideia e ganha o Cruzeiro. A gente precisa de ter todo mundo pronto. E ter todo mundo pronto é ter todo mundo descansado dentro da medida do possível e com uma minutagem suficiente para que o cara não entre com essa desculpa pronta de não joguei bem porque eu não tenho ritmo.